Você já sentiu que algo estranho está acontecendo, mas não sabe explicar? Um peso no ambiente, portas se fechando, amizades esfriando. Pode não ser coincidência. Existem forças espirituais que agem no oculto. E muitas vezes o que parece normal é, na verdade, inveja disfarçada, maldição silenciosa ou até mesmo bruxaria. Mas calma, não sai do vídeo agora, porque o Salmo 37 que você vai ouvir não é só uma oração, é uma arma espiritual. E se você ouvir até o fim, vai entender por que ele pode mudar o rumo da sua vida ainda hoje. Antes disso, se inscreve no canal agora, porque o momento mais forte ainda vai chegar e você precisa estar aqui quando acontecer. Fica comigo, porque tem algo que só será revelado a quem ouvir até o fim. Tem dias em que o corpo está inteiro, mas a alma parece exausta. Não é cansaço físico, é como se algo estivesse drenando sua energia por dentro, silenciosamente. Essa sensação muitas vezes não vem de fora. Ela nasce de batalhas espirituais que estão acontecendo sem que você perceba. E o pior, muita gente acha que é só estresse, mas na verdade é guerra invisível. O Salmo 37 se apresenta nesse cenário como uma resposta divina. Não para te prometer uma vida sem dor, mas para te mostrar que você não está sozinho, mesmo nos piores dias. Quando sentimos um fardo que não tem nome, pode ser uma maldição antiga, uma inveja lançada ou até mesmo a ação direta de um poder oculto. Essas coisas existem e sim, elas afetam vidas todos os dias. Sabe aquele ambiente pesado que te dá dor de cabeça sem explicação? Aquela insônia constante, discussões do nada? Muitas vezes, esses são os sintomas visíveis de uma opressão espiritual. A boa notícia? Deus não nos deixa desamparados. O Salmo 37 nos ensina que há justiça, há libertação e que nenhuma obra de magia negra prevalece contra quem caminha com fé. Mas para isso é preciso entender que o espiritual se combate com o espiritual. E é aí que começamos a enxergar o Salmo não só como um texto bonito, mas como uma chave que ativa a força e a proteção de Deus dentro de nós. Existe uma força que não vem da academia, nem do mundo. É uma força que nasce da presença de Deus dentro de você. Aquela que te faz ficar de pé quando tudo quer te derrubar. O Salmo 37 não é apenas um salmo. É um testemunho vivo de que Deus não abandona os seus, mesmo quando o caos tenta dominar. Essa proteção divina não é um escudo de vidro. É uma fortaleza espiritual. Enquanto o mundo age com pressa e desespero, quem está ancorado em Deus aprende a descansar mesmo em meio à tormenta. Quando você recita esse salmo em voz alta, está declarando: eu escolho confiar mesmo sem entender. E esse ato de fé ativa um movimento do céu sobre a sua vida. Na prática, comece a usar o Salmo 37 como um ritual diário. Leia ao acordar e antes de dormir. Escreva um trecho e leve com você no bolso. Isso não é superstição, é ancoragem espiritual. É como lembrar ao seu coração que a justiça de Deus caminha à sua frente, abrindo caminhos e desarmando as armadilhas do inimigo. E essa certeza te transforma, porque quando você sente a força de Deus te protegendo por dentro, você para de correr atrás de segurança externa. A verdadeira guerra é espiritual e a verdadeira paz também. E é nessa paz que o Salmo 37 começa a se tornar uma verdadeira arma nas suas mãos. O Salmo 37 não foi escrito para ser apenas lido. Ele foi feito para ser empunhado. Como uma espada que corta laços invisíveis, ele serve como arma espiritual contra toda a opressão oculta que tenta nos aprisionar. Quando você declara esse salmo com fé, você não está apenas falando palavras, você está ativando o poder de Deus contra o mal. Cada versículo é como um decreto celestial que anula a injustiça, quebra o poder oculto e interrompe a ação de toda magia negra feita no escuro.
Não subestime isso. Já ouvi relatos de pessoas que, ao orar esse salmo com regularidade, viram mudanças em áreas que estavam completamente travadas há anos. Nada resiste à luz de Deus quando ela é liberada com fé. Quer usar esse salmo como arma? Comece hoje mesmo um ciclo de 7 dias com ele. A cada leitura, declare: esta palavra está viva em mim. Nenhum mal poderá me tocar. Faça isso com intenção, com autoridade. E à medida que for repetindo, você vai perceber a atmosfera ao seu redor mudando, mais leve, mais limpa, mais clara. E é nesse processo de libertação contínua que o coração encontra descanso. Porque quando o mal é desarmado, a alma finalmente encontra paz. Mas não é qualquer paz. É aquela que vem de saber que a justiça de Deus sempre prevalece, mesmo quando parece que os ímpios estão vencendo. O mundo nos ensina a temer o que vemos, mas a palavra nos ensina a confiar no que não vemos. O Salmo 37 deixa claro: os malfeitores podem até prosperar por um tempo, mas é só aparência. A justiça de Deus é como o sol. Pode demorar a nascer, mas quando brilha, ninguém consegue apagar. Muitas pessoas olham para o lado e pensam: por que os maus vencem e os justos sofrem? Esse pensamento rouba a paz, gera revolta e principalmente alimenta o medo. Mas Deus nunca perdeu o controle. Ele vê o oculto, conhece o coração e sabe exatamente quando agir. E quando ele decide, nenhuma influência maligna permanece de pé. Se o medo tem te paralisado, faça um exercício simples. A cada vez que um pensamento negativo surgir, contra-ataque com um versículo de fé. Use o Salmo 37 como escudo. Diga em voz alta: ainda que os ímpios prosperem, a herança dos justos é eterna. Isso muda o campo espiritual e fortalece o seu interior. A fé que cresce no meio do medo é a fé que Deus mais honra, porque ela não depende do cenário, mas da confiança no caráter de Deus. E quando essa fé se ativa, o medo começa a perder a força. É nesse ponto que aprendemos a soltar o controle e confiar plenamente. Tem horas em que a melhor estratégia é soltar. Soltar o controle, soltar o peso, soltar aquilo que você não entende. O Salmo 37 nos convida a isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Parece simples, mas esse é um dos atos mais profundos de fé que alguém pode viver. Confiar em Deus não é cruzar os braços, é alinhar o coração, é orar, declarar o salmo e deixar que a justiça divina atue no tempo certo. O poder oculto, a magia negra, as maldições, nada disso resiste a um coração entregue. Deus age quando percebe que você tirou as mãos e permitiu que Ele colocasse as dele. Faça o teste. Escreva em um papel tudo o que tem te afligido. Depois, ore com o Salmo 37 em voz alta e rasgue esse papel declarando: eu entrego, eu confio. Esse gesto simbólico comunica ao céu que você está pronto para deixar Deus lutar por você. E acredite, Ele luta melhor do que qualquer um de nós. Porque quando a alma entrega, o espírito se alinha e o sobrenatural se manifesta. E aí, quando menos espera, você começa a ver o impossível se dobrando diante da intervenção divina. E essa transformação continua, especialmente quando a fé se torna uma declaração viva. A oração é poderosa, mas quando vem acompanhada de declarações de fé, ela se torna uma bomba espiritual contra as trevas. O Salmo 37 não foi escrito para ser apenas lido, ele foi feito para ser declarado. Quando você diz em voz alta: os que esperam no Senhor herdarão a terra, está decretando vida sobre o que parecia perdido. Existem palavras que curam e existem palavras que quebram. E quando você ora com autoridade, você quebra maldições, rompe opressões espirituais e neutraliza ataques invisíveis, até aqueles gerados por inveja ou magia negra.
Não é exagero, é espiritualidade aplicada. A oração que nasce da alma toca o trono de Deus e derruba muralhas. Aqui vai uma prática simples, mas poderosa. Levante a mão todos os dias e declare: todo o mal contra mim e minha família já caiu por terra, em nome de Jesus. Faça isso com o coração firme, com fé no olhar. Cada declaração é como uma espada que corta laços e abre caminhos. E quanto mais você declara com fé, mais percebe que a atmosfera muda, o peso sai, a clareza volta, Deus responde a quem se posiciona com ousadia. E quando você se levanta com autoridade, as correntes que te prendiam não têm outra escolha senão se romper. Quando a oração é feita com fé, ela não apenas protege, ela transforma. O Salmo 37 tem o poder de mudar atmosferas. Onde antes havia peso, entra leveza. Onde havia medo, entra paz. E essa paz não é momentânea. Ela é uma assinatura espiritual de que Deus entrou na situação e tomou o controle. Imagine correntes se rompendo, como se aquilo que te prendia estivesse finalmente cedendo. A luz de Deus invade os cantos escuros da alma, trazendo entendimento, direção e, principalmente, alívio. Essa paz que excede todo o entendimento não é sensação, é presença. É o próprio Deus tocando tua mente, teu corpo e teu espírito. Uma sugestão prática. Ao terminar sua oração com o Salmo 37, fique em silêncio por 2 minutos. Apenas respire fundo e sinta. Muitas vezes, é nesse silêncio que a transformação começa. E quando o coração se aquieta, fica mais fácil ouvir a voz de Deus e perceber o que antes estava encoberto por ansiedade e confusão. E quando essa paz se estabelece, ela não só te alcança, ela transborda. Começa a tocar quem está ao seu redor, trazer cura para relações, acalmar conflitos, realinhar caminhos. E isso nos leva diretamente a algo essencial: a restauração do que mais importa, a família e a vida emocional. O Salmo 37 não fala só da alma. Ele fala da vida real, da casa, da família, do pão na mesa. Porque Deus não quer apenas salvar o teu espírito. Ele quer restaurar tudo o que te cerca. A promessa é clara: os justos não serão desamparados, nem a sua descendência mendigará o pão. Isso é direção para quem precisa de cura nas finanças e paz dentro do lar. Muitas das lutas que enfrentamos na vida financeira ou familiar têm raízes espirituais. Discussões constantes, portas fechadas, crises que se repetem, podem ser reflexos de maldições antigas, palavras lançadas ou mesmo manipulações espirituais, como trabalhos de magia negra. E o Salmo 37 vem como resposta: justiça, provisão e restauração. Inclua sua família nas suas orações com o Salmo 37. Diga os nomes dos seus filhos, dos seus pais, do seu cônjuge. Declare que nenhuma força oculta vai tocar nos seus. E quando for orar pelas finanças, lembre-se, a abundância começa na mentalidade. A fé libera ideias, direção, sabedoria. Ore e pergunte a Deus: o que o Senhor quer que eu construa com as suas mãos? Porque a verdadeira prosperidade é aquela que vem da bênção, não da pressa, nem da força. E quando a família está debaixo dessa cobertura, até o que estava bagunçado começa a entrar nos trilhos. E essa organização espiritual nos leva à última e mais poderosa declaração: a vitória total na guerra invisível. A guerra espiritual é real, mas ela já tem um fim declarado: a vitória de quem confia em Deus. O Salmo 37 não deixa dúvidas. O mal pode se levantar, armar emboscadas, lançar palavras, mas nenhum plano do inimigo resiste ao nome de Jesus. Quando a oração é feita com fé e posicionamento, o inferno se cala. Essa vitória não é apenas simbólica. Ela se manifesta em detalhes.
uma resposta que chega, um problema que se resolve, uma paz que volta sem explicação. Não é sorte, é intervenção divina. É o resultado de uma batalha vencida no invisível. E todo crente que entende isso para de temer o inimigo e começa a enfrentá-lo com autoridade. Quer aplicar isso agora? Pegue sua Bíblia, vá até o Salmo 37 e leia os versículos 5, 7 e 28. Declare cada um como um decreto. Faça isso por 3 dias seguidos. Enquanto você ora, diga: Senhor, todo plano do inimigo já caiu por terra, em nome de Jesus. Essa declaração simples carrega o peso de uma sentença espiritual. E quando você vive essa verdade, você se torna um guerreiro na fé. Não mais refém das circunstâncias, mas protagonista de uma caminhada com propósito. E essa jornada precisa ser compartilhada, porque o que liberta você pode também libertar outras vidas. Agora que você orou com o Salmo 37, o que vai fazer com isso? Vai deixar tudo como está ou vai usar essa oração como ponto de partida para uma nova vida espiritual? Porque se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus te chamou para se levantar, romper com toda a força maligna e declarar: a minha vida está nas mãos de Deus e nenhuma obra do mal vai prevalecer sobre mim. Então continua nessa jornada. Ore esse salmo todos os dias, declare com fé e observe a mudança nos ambientes ao seu redor. Faça da sua boca uma espada contra a inveja, contra o poder oculto, contra a magia negra. E escreve aqui nos comentários: toda maldição já caiu por terra em nome de Jesus. Isso não é só um comentário, é um ato de fé. Compartilha esse vídeo com alguém da sua família, um amigo, alguém que você sabe que precisa dessa proteção espiritual urgente. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho, porque aqui você vai encontrar orações fortes, salmos poderosos e mensagens que vão te guiar dia após dia.